Resumo de Renascer capítulo 50 a 56. Lu encoraja Zin a dar aula sobre Jupará para seus alunos. João Pedro e Sandra se sentem atraídos um pelo outro. Neno cobra de Teca a aliança entre eles e Pitoco. Zinha sente vergonha e Lu a acolhe. Teca sente culpa por não se abrir com Buba. Heriberto não conta a Venâncio que está namorando Eliana. Dona Patroa fica horrorizada com as palavras de Sandra, que joga umas verdades para a mãe. José Inocêncio repreende Zé Bento pela falta de interesse nos negócios e só aparecer para vender a parte da produção de cacau da fazenda cuidada por João Pedro. Damião não gosta de ver Ritinha conversando com Augusto. Egídio se espanta ao ser abordado por Zé Bento no armazém de cacau. Bento e Egídio demonstram vontade de fazer negócio. Padre Santo alerta Pastor Lívio para as falas críticas dirigidas a Egídio durante o almoço com a família. Bento oferece vender a safra de cacau para Egídio. Kika fica perplexa quando Bento lhe presenteia com um carro zero. José Inocêncio descobre sobre o processo que pode impedir Augusto de exercer sua profissão de médico. Venâncio comunica a Buba que vendeu sua parte da agência e que pensa em investir nas terras que herdou. Egídio força Joaninha a ir com os filhos para a sede de sua fazenda. Augusto avisa ao pai que doará suas terras para João Pedro. José Inocêncio fica arrasado com a decisão de Augusto. Inácia tem maus pressentimentos após um sonho. Kika se decepciona com Bento. José Inocêncio diz a Mariana que João Pedro roubou. João Pedro garante a Deocleciano que irá embora, caso o pai não peça desculpas. Sandra fica revoltada ao saber por João Pedro que o pai o acusou de ladrão. João Pedro e Sandra ficam juntos. Morena fica aflita quando Inácia lhe conta que teve outro sonho em que João Pedro matava o pai. João Pedro enfrenta José Inocêncio. José Inocêncio ofende João Pedro e manda o filho sair de casa. Sandra percebe a forma com que a mãe trata Joana, e não gosta do que vê. Sandra faz questão de esclarecer a funcionária sobre seus direitos. Venâncio flagra Pitoco e Neno em sua casa. Kika aconselha Eliana a encarar a separação, sem vingança. José Inocêncio fica perplexo quando Deocleciano comunica que está deixando o patrão para trabalhar com João Pedro. Venâncio e Buba se desentendem. José Inocêncio manda Damião espionar o que João Pedro está falando aos funcionários. Inácia acusa José Inocêncio de forçar os filhos a ser o que eles não são, e deixa entender que João Pedro é o único deles que não se deixa ser sufocado pelo pai. Venâncio flagra Eliana com Heriberto. Venâncio avisa a Eliana que decidirá o divórcio do casal na justiça. Buba se surpreende ao notar que Teca não está em casa. Pitoco e Neno se sentem aliviados quando Teca leva comida para eles. Damião fica surpreso quando José Inocêncio diz que quer ver João Pedro prosperar. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana, apostando no neto que Buba lhe dará. Morena visita o túmulo de seu filho pela primeira vez. Sandra e João Pedro passam o dia juntos na cachoeira. João Pedro não gosta de ouvir Sandra falar mal de José Inocêncio. Augusto diz a Venâncio que o filho do irmão e de Buba é a única esperança de José Inocêncio ser feliz. Sandra vai à casa de Joana para saber se o pai está assediando a mulher de Tião Galinha. Rachid reaparece depois de muitos anos e para na venda de Norberto pedindo um lugar para descansar. Augusto revela a José Inocêncio que é estéril. Norberto fica entusiasmado ao saber que Rachid é o libanês quem salvou a vida de José Inocêncio na primeira tocaia. José Inocêncio comemora o reencontro com Rachid e o leva para sua casa. Os dois se emocionam. João Pedro e Sandra se encontram novamente. Morena teme a possibilidade de Egídio descobrir sobre os encontros de João Pedro com Sandra.